que é interessante? É que a Bíblia faz uma afirmação que é espetacular. Ele diz que ele criou o maior para dominar o dia e o menor para dominar a noite. Se você olhar para o sol durante o dia, tá? Pegar obviamente um protetor para não atrapalhar a tua vista e medir qual o diâmetro do sol, olhando aqui da Terra, quantos centímetros daria mais ou menos? E uma noite de lua cheia, você pegar e medir o diâmetro da lua cheia à noite, você sabia que os dois diâmetros são iguais? Olhando daqui, não dá para ver a diferença. Qualquer uma pessoa olhando aqui fala, os dois são do mesmo tamanho. A Bíblia diz que um é maior e o outro é menor. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. O da Lua é um pouquinho mais de 6.000 quilômetros de diâmetro. Um é maior, o outro é menor, do jeitinho que está escrito na Bíblia. O maior é para dominar o dia, o menor a noite. Mas olhando daqui você não consegue ver essa diferença. A gente mede assim, geralmente diâmetros de corpos celestes na escala de grau, tá? Por exemplo, o diâmetro do Sol e a Lua, olhando, dá um pouquinho, dá cerca de mais ou menos meio grau. Esse é o tamanho, o diâmetro aparente deles. É uma coisa muito legal. Qualquer um de nós olhando, se você não tivesse estudado lá na escola, não tivesse assistido NetGeo, nenhuma dessas coisas, você diria que qual dos dois é maior? Estudando a Lua e o Sol, olhando pelo tamanho deles que aparece no céu. Você dizer que os dois são iguais. Você sabia que muitas pessoas acreditaram nisso até cerca de mais ou menos uns 400, 500 anos atrás? Acreditavam que os dois eram iguais, tinham o mesmo tamanho. Não são. Os gregos já perceberam que não. Por quê? Os gregos eram muito inteligentes. Sabe por que eles sabiam que não eram do mesmo tamanho? Porque eles estudaram o quê? Eclipse. No eclipse, a Lua passa na frente. Se a Lua passa na frente, não pode ter o mesmo tamanho, tem que ser menor. Muito legal. Os gregos não dormiam no ponto, nós ficávamos pensando lá o tempo todo. Então vamos olhar um pouquinho a respeito dessa criação dos corpos celestes. Afinal de contas, o que foi criado? Então algumas coisas aí para a gente olhar, eu queria passar para vocês. Deixa eu dar um pouco de nomenclatura. Na língua grega, tem várias coisas bem interessantes aí para a gente aprender um pouquinho. Olha que interessante. A palavra estrela no grego significa aster, tá? É de onde vem a palavra astro que a gente tem, coisas desse jeito aí. A palavra planeta na língua grega significa planetes aster. Planetes aster significa estrela errante. Sabe por quê? Porque o pessoal lá no Velho Testamento, estava aqui o Zequinha morando aqui, né? Ele queria passear lá do outro lado do mundo. O que ele fazia? Ele saía viajando, não tinha mapa como a gente tem hoje. Então muitos, principalmente lá no Oriente Médio, eles viajavam o quê? Durante a noite, eles estavam olhando, aquela estrelinha lá, é a estrela que nos leva até Jerusalém. Eles vão seguindo, está lá a estrelinha. Chegavam lá em Jerusalém. Agora, imagina se em vez de ser uma estrela, fosse um planeta. Porque o planeta ao longo do ano, ele muda de lugar. Imagina o Zequinha, está aqui, aquela estrelinha lá de Jerusalém, você tem certeza? Absoluta. Daqui a pouco ele vê Xangai, 10 quilômetros para Xangai. O que aconteceu? Planetes aster. Planeta significa estrela errante. Esse termo aparece lá no livro de Judas. Aqueles homens como estrelas errantes, esse significado. Eles pareciam apontar numa direção, mas apontavam para a direção errada. É muito interessante quando a gente usa essa palavra grega, porque tem uma palavra que nós usamos muito na língua portuguesa. Ela recebeu uma pequena mudança, pequenininha, devido à nossa grafia. É a palavra desastre. A palavra desastre, disaster, significa uma estrela ruim. Desastre. Tanto é que no inglês está certinho, disaster, estrela ruim.
Então é muito importante a gente ver essas terminologias. Tem um pouco de terminologia que nós usamos hoje. Por que eu estou usando isso daqui, falando de terminologia? É porque existe a terminologia que nós usamos hoje, tem a terminologia científica, tem a terminologia da língua em que a Bíblia foi escrita. Então são várias coisas, a gente precisa pegar e aprender um pouquinho a respeito. Quer ver mais ou menos a terminologia que nós temos hoje? Algumas coisas bem interessantes. A palavra cometa, o termo cometa. Antigamente as pessoas chamavam cometa de estrela com rabo. Tinha uma estrela com rabo, isso era cometa. Os nossos avós falavam muito disso. Por exemplo, meteoro, meteorito, meteoroide, a gente vai falar um pouquinho dele, era muito conhecido como estrela cadente. Ainda é. O pessoal sai por aí e fala: nossa, eu vi uma estrela cadente. Foi uma estrela? Olha, lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que as estrelas cairão do firmamento. O que isso significa? A Bíblia, quando fala de estrela, ela não diferencia entre cometa, meteoro, asteroide, de estrela. Tudo isso aí é estrela. Então as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, a Bíblia fala lá que vão cair, as estrelas vão cair do firmamento em cima da gente. Isso é um absurdo. Olha o Sol aqui. O Sol tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A Terra tem, cuidadinha, 12.600 quilômetros. Como é que o Sol vai cair na Terra? A Terra tem que cair dentro do Sol, porque o Sol é grandão, a Terra é pequenininha. Não. Quando a Bíblia está falando que as estrelas cairão do firmamento, você está falando provavelmente de uma chuva de meteoros, de asteroides. É isso que a Bíblia está falando. Então a gente precisa entender o linguajar, a terminologia. Então, quando nós falamos, por exemplo, de corpos celestes, hoje ainda já é uma confusão maluca. Nós temos planetas, nós temos luas, temos estrelas, temos galáxias, temos cometas, temos asteroides, temos planetas anões. Tem uma lista de coisas todas espalhadas por aí de nomes. Então, só para você ter uma noção, vamos pegar e pensar um pouquinho. Estrelas são corpos celestes, como vocês estão vendo aqui. São corpos celestes que produzem a sua própria luz. Negócio muito legal. A composição química da maioria das estrelas que a gente tem por aí, o nosso Sol, por exemplo, 71% do que está lá no Sol é hidrogênio. Você tem mais uns 27%, 26, 27% de hélio, e o restante são os outros elementos químicos, tá? O número de estrelas que tem no universo, o número conhecido, é esse número que vocês estão vendo ali, aquele númerozinho lá em cima, 21 mais ou menos vezes 10 elevado a 21. Então é fácil de lembrar, né? 21 vezes 10 vezes 21, facilzinho. Isso significa que tem três vezes mais estrelas no universo do que o número de todos os grãozinhos de areia, de todos os desertos, de todas as praias do planeta Terra. 3 vezes mais. Essa é a quantidade de estrelinha que tem lá em cima. E sabe o que é fascinante? É aquilo que eu mencionei para vocês, que eu fico encantado com a maneira que Deus escreve a Bíblia. Diz que Ele criou o Sol, a Lua e as estrelas. Parece que tem meia dúzia delas, não parece? Tem um monte delas. Eu gosto disso aí, eu comento com as pessoas, porque, já parou para pensar? A gente faz um negocinho desse tamanho e amplia, né? Você não quer saber o que eu fiz hoje. Então a gente vai contar o papo, lá, desse tamanho. Deus cria um universo desse tamanho e fala assim: eu fiz o Sol, a Lua e as estrelas. Quantas? Eu fiz algumas. É mesmo, Senhor Deus? Só algumas? Por que o Senhor não criou um montão? Criou o suficiente. Mais ou menos quanto? Faz o seguinte, conta quantos grãozinhos de areia tem no planeta Terra. Nossa, Senhor Deus, o Senhor criou tudo isso? Olha, visível 3 vezes mais, mas vou deixar vocês descobrirem quanto mais tem aí. Essa é a dinâmica, tá? Então, estrelinhas são esses corpos celestes que produzem luz. Essas estrelas têm a tendência de agrupar-se, formando grandes estruturas que nós chamamos de galáxias. Aí tem uma delas, estou vendo duas, tem uma na frente aqui, uma outra menorzinha lá atrás. Não somente isso, as estrelas, muitas nós temos descoberto que elas têm planetas girando em volta delas. No nosso sistema solar, um dos planetas muito bonitos, conhecidos, é o planeta Saturno, o Senhor dos Anéis. Muito legal. No sistema solar tem 8 planetas, tem um monte de planetas anões,
E no meio de tudo isso tem um monte também de pedra solta por aí, que são os asteroides. Tem vários deles por aí, tá? Asteroides são essas coisas meio grandes, aí, meio rochosas. Alguns deles têm um teor muito alto de metal, outros têm menos, mas são soltas por aí. De vez em quando passa uma perto aqui da Terra. E algumas vezes tem não somente esses negócios aí, mas tem um outro negocinho que a gente chama de meteoros. São objetos sólidos também, que estão soltos aí no sistema solar, que batem na gente. Então, só para ver como uma coisa é confusa, você tem o nome técnico é meteoroide, é o que está aí fora. O meteorito é aquilo que passou lá em cima e pum, bateu aqui embaixo, sobrou um pedacinho dele. Então, o pedacinho que sobra a gente não chama de meteoroide, nós chamamos de meteorito. E quando ele passa pela nossa atmosfera e incendeia, que é o que a gente chama de estrela cadente, o nome técnico é meteoro. Não me pergunte quem inventou isso aí, porque se eu descobrir quem, eu vou matar o cara também. Dá um nome só para todo mundo, fica mais fácil. É só para você saber como é que funciona. E tem um outro grupinho aí, que é aquilo que eu mencionei, que tem vários cometas. Cometas são blocos gigantescos de gelo que estão no sistema solar, estão soltos. Só que esses blocos de gelo, quando eles passam próximos do Sol, o calor do Sol faz com que produza um pouquinho de evaporação do gelo, formando aquela cauda, tá? É mais ou menos a aguinha evaporando. Então forma aquele negócio bonito. Só que a cauda do cometa, ela nunca aponta a direção para o lado que o cometa está indo. Ela aponta a direção para o lado que o Sol está. O Sol está aqui embaixo, e assim. Então os ventos solares empurram a cauda do cometa naquela direção. O cometa pode estar indo para cá, ó. Você fala, mas a cauda dele, né? Exatamente. Porque a cauda é o ventinho soprando, ventos solares. Vento não do jeito que a gente tem aqui, tá? Tem gente que pensa, quando eu falo vento solar, pensa que é. Não é isso. São partículas atômicas saindo lá do Sol. Por exemplo, tem muitos prótons e coisas assim. Algumas vezes tem muito hidrogênio. Esse negócio é arrastado pelo Sol afora e vem passando pelo sistema solar. Isso é o que a gente chama de ventos solares. Além de tudo isso aí, tem as luas. Por exemplo, agora em julho de 2015, a sonda New Horizons estará chegando lá no planeta anão Plutão. Tá? Ela foi lançada em janeiro de 2006. Está viajando a 60 mil km por hora. Agora, por volta do dia 14, dia 15 de julho, ela chega lá. Até o presente momento, nós sabemos um número de luas. Lá no planeta não Plutão tem 4 luas pequenininhas. Vamos ver, chegando lá, se a gente vai descobrir mais algumas. O número de luas no sistema solar até agora está em aproximadamente 170 luas. A nossa é uma delas, tá? Júpiter tem um montão, Saturno tem um montão, Urano tem um montão, Netuno tem um montão, e a gente vai ver agora o planeta não Plutão, o que ele tem. Então é bem interessante a gente poder ver essa nomenclatura. Agora, bem rapidinho. Primeiro dia, Deus cria a luz. Quarto dia, Deus cria o sol e a lua e as estrelas. O que Deus criou no primeiro dia? Então vamos dar uma olhadinha. O que foi criado nesse primeiro dia? Estou falando da lua aí, uns montões de luas que temos. O que foi criado no primeiro dia? É algo bem interessante que está relacionado com o que Deus fez. Quando Deus fala assim, olha, haja luz e houve luz, é uma maneira bonita de expressar. Seria mais ou menos assim, é como se fosse uma ordem, mas o verbo não fica tão aparente quanto aquilo que ele deveria produzir. Seria mais ou menos como assim na língua portuguesa, em vez de estar escrito assim, disse Deus, haja luz, é assim que a gente fala. No hebraico seria mais ou menos o seguinte, disse Deus, luz, e a luz aparece. Essa é a dinâmica. Agora, a luz que foi criada é uma coisa bem interessante. Por quê? Quando nós falamos de luz, a gente pensa em luz visível. Só que luz é muito mais do que isso. É um espectro todo de radiação eletromagnética. Por exemplo, tem uns caipiras como eu, que quando vão para a praia e o dia está nublado, esse pessoal, se não estuda física, acha que pelo dia estar nublado, você não precisa passar protetor solar.
Ah, não queima, não tem sol hoje. Daí o pessoal sai no final da tarde, parece um tomate, está vermelho igual um pimentão. Como é que eu me queimei? Não tem sol. O que queima não é a luz visível, o que queima é a radiação infravermelha. Ela atravessa as nuvens sem nenhum problema, tá? Então, o que foi criado no primeiro dia? No primeiro dia foi criado a luz visível, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, todos esses negócios que a gente tem, todo tipo de radiação. As pessoas me perguntam assim: mas o corpo celeste só foi criado quando? No quarto dia. Como seria possível ter luz? Dá uma olhadinha. Essa é uma nebulosa, que é a nebulosa Dresden. Gases superaquecidos emitindo luz. Não tem estrela, só tem luz. Tem mais uma outra aqui. Tem outra aqui. Mais outra aqui. Mais um pouquinho ali. Tem umas que são espetaculares, show de bola. Mais algumas aqui. Outras aqui. Outras aqui. Mais algumas aqui. Luz sem estrelas. Luz sem estrelas. O universo está cheio disso. Então, quando as pessoas me perguntam: não, mas como é que Deus poderia ter criado luz lá no primeiro dia? Não tinha estrela. Agora vocês estão vendo, existe luz sem estrela. São gases superaquecidos. O universo está cheio disso para todo lugar. Agora, eu fico assim impressionado. Não é fascinante como as pessoas vêm brigar com a gente dizendo que a Bíblia está errada? A Bíblia está errada? Claro que não. Ah, mas é impossível ter luz sem estrela. Vai fazer astronomia, meu filho. Gaste um tempo lá estudando, vai aprender um pouquinho sobre o sistema solar, ver que tem luz sem estrela. Tem um montão de luz sem estrela por aí. Então, o que foi criado no primeiro dia? Radiação eletromagnética. Foi só luz visível? Não. Todo tipo de luz, luz de todas as maneiras, de todas as formas. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Às vezes as pessoas acham que a luzinha que foi criada no primeiro dia foi só aquela luz espiritual. Eu já ouvi isso também. Não, luz espiritual não foi criada, pode ficar sossegado. O que ele criou foi luz física, tá? Eu tive uma vez, eu estou comentando isso, entendam bem, não é zoação, não é brincadeira, ficar zombando as pessoas, não. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: aquela luz que foi criada no primeiro dia tem que ser Deus. Eu falei: se ouça. Então Deus criou Deus. É isso que você está falando. Não, mas se aquela luz não era Deus, é porque a luz foi criada. Foi. Não, mas exato. Luz é outra coisa. Agora, do outro lado, então o que foi criado no quarto dia? No quarto dia foram criados os corpos celestes. Essa é a diferença. É uma quantidade imensa deles. Tem um montão de coisa lá em cima. Dá uma olhadinha. As estrelinhas que o Senhor Deus criou. Agora, para e pensa. Eu vou fazer uma pergunta assim, de uma forma bem legal para as donas de casa. Já teve assim aquele trabalho de fazer aquele almoço legal para a tua família? O maior cuidado. O Senhor falou: vou caprichar dessa vez. E o pessoal chega igual uns bárbaros lá da Idade Média. Os caras comem, se lambuzam todo e vão embora e nem falam: nossa, está uma delícia. Não é frustrante? Por que você acha que Deus criou todas essas coisas e as pessoas nem observam isso? Nem veem que está lá em cima. Não é uma coisa interessante? Dá uma olhadinha. Por que você acha que Deus criou todas essas coisas bonitas desse jeito? Estrelinhas para tudo quanto é lugar. Estruturas assim tão majestosas. Você olha esse negócio e fala: como é que pode? Para onde a gente olha, a gente vê essas coisas. Uma noite bem estrelada, noite bem calma assim, lua nova, que tem bem pouca luz lá em cima.
Lá, quando você vai lá para a roça, você vê um pouquinho da nossa Via Láctea desse jeito. Dá para você ver até uns pontinhos, umas manchinhas, como essa que você está vendo aqui, ó. Tá? Uma galáxiazinha lá atrás. Você tem um telescópiozinho meio básico aí, dá para você ver até um montão de estrelinha que você aponta ali para a Via Láctea. Começa a ver um pouquinho mais. Ver um pouquinho mais ali do outro lado. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha nessa região aqui do meio, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho para você ver. Olha que legal. Essas são as estrelas que Deus criou. Uma quantidade absurda delas. Quando você olha o universo, é algo tão impressionante, porque, por exemplo, está vendo esse negócio branco, por onde eu estou passando o mouse aqui? As pessoas olham esse negócio branco e falam, nossa, meu, quanta poeira lá fora. Não, isso é estrela. Tem tanta estrelinha, mas tanta estrelinha que parece uma poeira de estrelas. É fascinante a coisa. Você olha para um outro lado, aquele montão de estrelinhas. E quando você olha uma foto como essa, olha que coisa espetacular. Você está vendo ali um montão de estrelinhas. Sim, o que tem bem ali no meio? Uma galáxia. Se você tem um telescópio que não é lá, não é aquele de 1,99, nem o de 199 e nem o de 1.999 reais. Mas se tiver um de uns 5 mil reais mais ou menos, dá para você fotografar isso aqui. Dá para você começar a ver esses negocinhos. Olha só, esses pontinhos que você está vendo, cada um desses pontinhos é uma estrela. Você consegue imaginar que esse negocinho desse tamanho aos nossos olhos, algumas delas têm mais de 5 milhões de quilômetros de diâmetro. São esses pontinhos que a gente está vendo. Para onde a gente olha, a gente vê isso aqui. Tem algumas coisinhas como essa aí, que são uns grupinhos menores, que a gente chama mais ou menos de uma galáxia anã. Tá? Um pacotinho desse aí tem mais ou menos umas 100 milhões de estrelas, 100 e poucos milhões de estrelas. É coisa pequenininha. As galáxias mesmo, elas chegam a ter até algumas dezenas de trilhões de estrelas. A nossa galáxia, onde nós moramos, onde o Sol fica, é chamada de Via Láctea. Tá? Quando você vai lá para a roça à noite, você vê aquela mancha branca de estrelas lá no céu. Isso é a Via Láctea, é olhando para o centro dela. Tá? Nessa galáxia, você está vendo só um pedacinho de um braço dela, tem outros 7. Quando você vê esse pedacinho desse braço dessa galáxia, daí estuda um pouquinho, e daí você estuda a galáxia como um todo, você vai perceber que a nossa galáxia deve ter aproximadamente, pela quantidade de luz que ela emite, da onde a gente consegue ver, ela deve ter entre 200 a 500 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrelinha só de tudo isso. Agora você entende como eu fico maravilhado quando Deus chega e diz assim, que Ele criou as estrelas, como se fossem meia dúzia delas. Só para finalizar, portanto, é fascinante o que Deus criou, mas eu queria deixar um pontinho só para a gente pensar. Eu queria deixar baseado da seguinte forma: quais estrelas Adão viu? Por que eu coloquei isso aí? Porque Deus criou estrelas e galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância da gente. Quanto tempo demoraria então para essa luz chegar aqui? Deixa eu colocar de uma forma bem simples para você entender. Imagina que esse refletor aqui fosse o nosso Sol, e aqui onde eu estou é o planeta Terra. De lá até aqui seriam mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Tá? Então, para a luz sair de lá e chegar até aqui, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ela demoraria mais ou menos uns 8 minutos, vamos arredondar, 8 minutos e 20 segundos para chegar até aqui. Então, quando eu estou olhando para o Sol, eu não estou vendo como ele é hoje, nesse momento. Eu estou vendo como ele era há 8 minutos e 20 segundos atrás, mais ou menos. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, é uma estrelinha pequenininha chamada Próxima Centauri. Essa estrela está a 4,34 anos-luz de distância da gente. Isso significa que quando eu olho para essa estrelinha, a luz que saiu de lá para chegar até aqui teria viajado 4 anos e 4 meses aproximadamente. Pergunta: quais são as estrelas que Adão viu? Já imaginou Deus chegando para Adão logo no dia 6 da criação, indo para o dia 7, que era o dia de descanso?
Deus chega para Adão e fala: o que você acha das estrelas que eu criei? O que é estrela? O que é uma estrela, Deus? A luz não chegou até aqui. Calma que vai chegar. Daqui 4 anos e 4 meses, a que está mais pertinho, chega aqui. Daí depois de 4 anos e 4 meses, Adão olha, uma estrela. Você sabia que nesses últimos 6.000 anos, nós não teríamos visto nem 150 estrelas ainda? Não teria dado tempo para a luz chegar até aqui. Pergunta: quais as estrelas que Adão viu? Resposta: todas. Fala: todas? Sim, ele viu todas. Todas o que? Todas que davam para ser vistas. Todas que praticamente eu e você vemos também. Você fala: nossa, mas não faz sentido. Faz. Deixa eu explicar como funciona, porque é justamente isso o que a ciência tem descoberto. Algo fascinante é que quando o Senhor Deus criou o mundo todo, o universo aí fora, com todas as estrelas, Ele já as criou com a luz chegando até a gente. Ele não criou a estrelinha lá e falou assim: vamos contar até 1 trilhão para ver a hora que a luz vai chegar. Não, Ele já criou com a luz chegando até aqui, porque Ele já criou um universo pronto. Deixa eu dar o termo disso. Isso é o que nós chamamos de idade aparente. Quando Deus criou Adão, qual seria a idade aparente dele? Uns 20, 30 anos. Já imaginou o pessoal da Rede Globo voltando no tempo, fazer uma pesquisa lá com Adão? Chega lá no finalzinho do 6º dia, Adão terminou de dar nome aos animais, está ele e a dona Eva passeando para lá e para cá. Chega o pessoal, o repórter da Rede Globo, e pergunta lá: senhor Adão, rapaz, novinho, hein? Estou cheirando tinta ainda. Qual a sua idade? Minha idade mais ou menos de umas 8 horas. Sentiu o drama, né? 8 horas. Pai, você deve ter pelo menos uns 20, 30 anos. Não, essa é a minha idade aparente. Eu fui criado 8 horas atrás. Mas o que você está achando do lugar? Experimenta as frutas. Rapaz, há quanto tempo esses negócios estão aqui? Eles foram plantados hoje à tarde. Esse pé com fruta? Não, esse aí foi logo antes do almoço. Sentiu o que significa idade aparente? Você sabia que esse é uma das coisas que as pessoas, quando eu falo assim, o pessoal até brinca, acha engraçado e tudo mais, mas é exatamente isso o que tem sido encontrado no universo? Deixa eu explicar por quê. Imagina que lá naquela parede fosse um lugar bem distante do planeta Terra, por exemplo a China, tá? E aqui fosse o Brasil. Imagina que nós estivéssemos há uns 200 anos atrás. Lá na China teria um amigo meu, tá? Não, 200 anos atrás não pode, 100 anos atrás, porque a fotografia já tinha sido inventada. Há 100 anos atrás já tinha inventado a fotografia. Um amigo meu lá na China, nasce a primeira filhinha dele. Então o meu amigo Shaolin vai lá e tira uma foto da filhinha dele, pega essa foto bonita, e um amigo dele que está vindo para o Brasil fala: por favor, leva para o professor Adalto Lourenço. Lembra que nós estamos falando de 100 anos atrás, tá? Não tinha avião, não tinha nada disso. Então, esse amigo do meu amigo Shaolin vai pegar a foto, coloca no bolso, sobe em cima do cavalinho dele e vem clac, 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 clac. Tem gente que não conhece geografia, fala umas besteiras, mas como é que ele vai chegar aqui de cavalo? É porque ele saiu lá da China, subiu ali pela Sibéria, atravessou o Estreito de Bering, entrou pelo Alasca, desceu por onde hoje é o Canadá, Estados Unidos, América Central, já saiu ali na Cordilheira dos Andes e veio para o Brasil. Você não queria que ele fizesse outro caminho, né? Porque outro é mais longo, ia demorar um montão. Fazendo esse caminho ia demorar uns 5 anos mais ou menos para ele chegar aqui. 5 anos depois, vem um amigo do meu amigo Shaolin, que mora lá na China. Ele chega para mim com a foto e fala assim: professor Adalto, foto do filhinha do amigo Shaolin. Eu dou uma olhadinha e falo: rapaz, que bebê bonito que é esse. Peraí, qual a idade da filha do meu amigo agora? 5 anos. Eu tenho a imagem de como ela era quando saiu de lá o negócio. Agora não é mais. Eu estou vendo como ela era.
No espaço, quando eu olho lá longe, eu estou vendo como os corpos celestes eram lá no passado. Isso é muito legal. Por quê? Já imaginou? Vamos fazer o processo contrário. Eu sei que a filha do Shaolin, meu amigo, nasceu na mesma época da minha filha. A minha filha agora está com 30 anos, a filha do Shaolin também está com 30 anos. Se ele me mandar uma foto e demorar 5 anos para chegar aqui, quando a foto chegar aqui, eu vou olhar e falar assim: rapaz, que mulher bonita que ficou a filha do Shaolin. Nossa, que pessoa espetacular. Dou uma olhadinha aqui e falo: nossa, olha, parece a minha filha, que mulher bonita que ficou a minha filha também. Essas duas vão se dar muito bem. Então estou olhando as duas aqui, só que eu estou vendo a filha do Shaolin como era 5 anos atrás. Aí é que entra um negocinho que é interessante. Quando nós olhamos para o universo, quanto mais distante eu olhar, eu deveria ver o corpo celeste mais próximo do seu início. Portanto, se as galáxias, se as estrelas um dia começaram do jeito que a teoria da evolução propõe, do jeito que o Big Bang propõe, elas deveriam ter sido bem novinhas, aquelas bem distantes. Quando eu olhasse, eu deveria vê-las bem novinhas. Galáxia bebezinho. Daí, chegando um pouco mais perto, seria achar umas galáxias adolescentes. Chegando mais perto, vai ter umas galáxias assim mais jovens. E mais perto da gente, as galáxias mais adultas, mais maduras, esse tipo de coisa. Ou seja, a maneira é simples: quanto mais distante, mais jovem o corpo celeste deveria parecer. O problema é que não é isso o que nós encontramos. Corpos celestes distantes, galáxias, por exemplo, deveriam ter uma estrutura toda meia desorganizada desse jeito. As galáxias maduras teriam uma estrutura organizada como essa que você está vendo. Olha só, os braços todos bem formados, coisas desse jeito. Meus queridos, independente da direção que a gente olhar no universo, a gente só vê galáxia desse jeito aqui, ó. A gente não vê galáxia desse outro aqui, essa aqui, ó. Só tem desse. O que significa isso? O que isso significa é que as galáxias foram criadas prontas, as estrelas foram criadas prontas, com a luz chegando em todas as direções. É uma coisa assim muito legal. Isso aqui são algumas publicações científicas aí contando a respeito disso. Muito, muito legal isso. Agora, pare e pense. O que nós estamos vendo então? Nós estamos vendo um universo que tem a aparência de ter uma idade muito maior do que aquela que na verdade ele tem. É isso que a gente está vendo. Agora, só para a gente concluir, vamos colocar algo para você parar e pensar, que é muito importante para a gente. Você já parou para pensar no tamanho do universo? Qual o tamanho dele, afinal de contas? Porque eu queria só encerrar falando isso, para você ter uma noção da grandeza do nosso Deus. Eu já falei para vocês, a estrelinha mais próxima da gente é essa aqui, ó, Proxima Centauri, 4,34 anos-luz. Transformando isso em quilômetros, seriam 41 trilhões de quilômetros. Sabe quando vai uma nave espacial para a estação espacial? Ela chega lá um pouquinho mais, quase, vamos arredondar, 25 mil quilômetros por hora, a velocidade dela para atracar na estação espacial. 25 mil quilômetros por hora. Rapaz, para sair daqui e ir para Proxima Centauri a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 18 mil anos para a gente chegar na estrelinha mais próxima da gente. Dá para ter uma noção da grandeza do que Deus criou? É um negócio espetacular, é gigantesco. Por isso que eu coloco para as pessoas, a gente tem que aprender a olhar isso de uma forma diferente. Essa galáxia que é a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, ela está a 2.540.000 anos-luz.
Se eu tivesse uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 2.540.000 anos para eu chegar lá. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é meio parecida com ela, nós moramos, se fosse comparar, na Via Láctea nós moraríamos mais ou menos por aqui, ó. Para a gente sair desse lado da Via Láctea e chegar lá do outro, viajando à velocidade da luz, demoraria mais de 100.000 anos, só para viajar da nossa galáxia de um lado para o outro. A nossa galáxia tem uma espessura, a parte de cima da parte de baixo dela, de aproximadamente 1.000 anos-luz. Já imaginou, você fala assim, vou dar uma descidinha visitar o pessoal lá de baixo? Viajando à velocidade da luz, demoraria 1.000 anos, descendo, para você chegar na parte de baixo da nossa galáxia. Eu estou falando de uma galáxia, universo visível, ele tem algo da ordem de aproximadamente 14 bilhões de anos-luz de raio. 14 bilhões para lá, 14 bilhões para lá, 14 bi subindo, 14 bilhões descendo, 14 bilhões para frente, 14 bilhões para trás. Se você quiser fazer a continha depois, pode fazer com calma na sua casa. Quer saber isso em quilômetros? Como tem 14 bi para aquele lado, 14 bi para esse, arredonda as duas, daria 30 bilhões de anos-luz de diâmetro. Multiplica esses 30 bilhões por aquilo que equivale a um ano-luz, que é 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é o universo visível. O universo todo, ele deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O Deus que fez todas essas coisas, Ele nos diz que Ele mediu os céus a palmos. É ou não é digno de louvor, de adoração, de exaltação? Claro que é. Mas quando a gente perde de vista que Ele é o Criador, a gente fica aí com o Big Bang da vida, fica com os negócios que não fazem sentido. Tudo aquilo que Deus criou que deveria assim, você fala, uau, isso é Deus, esse é o meu Deus, é Ele quem me chama de filho, é Ele que eu posso chamar de pai. Isso se perde quando fica com o Big Bang da vida. É por isso que Gênesis 1 e 2 são tão importantes. A gente tem que voltar de novo. Ele é o Criador de todas essas coisas, Ele fez tudo isso. Só um pouquinho da criação. Amanhã nós vamos tratar um pouquinho dos animais e das plantas, e daí, no finalzinho, a gente vai tratar do ser humano. Isso é uma experiência talvez um pouquinho diferente, ver Gênesis num outro ângulo com respeito a isso aí.